pessoas frequentemente confundem intensidade com consistência. Elas muitas vezes querem demais, só que elas só querem enquanto aquilo é fácil para elas. Elas querem até o ponto que a dor ela não apareça. E o desconforto, quando ele surge, ele começa a cobrar o preço. E é nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Porque no fim das contas, querer todo mundo quer. Querer é bonito, querer é um comodismo hoje em dia. Mas suportar é, na verdade, o que separa das pessoas que sonham e daquelas pessoas que de fato conquistam. Hoje, 99% das pessoas, elas não falham porque elas não sabem o que fazer. 99% das pessoas, elas falham porque elas não conseguem, na vida delas, suportar o peso emocional de fazer o que precisa ser feito todos os dias. Elas querem, por exemplo, um corpo melhor, só que elas não suportam seguir uma rotina. Elas querem liberdade financeira, mas elas não suportam ter incerteza todos os meses trabalhando de forma autônoma e criando a sua própria empresa. Elas querem, por exemplo, uma vida diferente, mas elas não suportam abrir mão de todas essas distrações que fazem com que elas fiquem na média de todas as pessoas. A maioria, no fim das contas, acredita que ser dedicado é você trabalhar das 9 às 5. A maioria acredita que o básico já é o muito. Fazer todo o que todos fazem te coloca no mesmo lugar. A maioria acredita que ser dedicado é trabalhar das 9 às 5. Que se você fizer o básico, você já fez muito. Só que no fim, hoje em dia, o básico, ele é, na verdade, o novo fracasso. Fazer o que todo mundo faz te coloca no mesmo lugar que todos. E hoje, no fim, o mundo ele tá cheio de gente que faz o mínimo e espera o máximo das coisas que elas fazem. E é por isso que você deve se pensar que se destacar parece ser extremamente difícil. Porque você, no fim das contas, está jogando um jogo que é o mesmo jogo que todo mundo joga, com as mesmas regras e esperando um resultado diferente. E se na verdade esse daí for o teu caso, talvez o problema não seja o mundo, talvez sejam as suas expectativas com relação àquilo que você está fazendo. Todo mundo quer vencer, mas quase ninguém é capaz de suportar o que vencer exige na sua vida. E é por isso que 99% das pessoas vão continuar exatamente onde elas estão, querendo muita coisa e suportando ainda menos. E é exatamente por isso que 99% das pessoas vão continuar exatamente onde elas estão. Elas querem muito, mas elas suportam muito pouco. As pessoas, no fim das contas, elas confundem intensidade com consistência. A maioria das pessoas elas querem demais, mas elas só querem enquanto algo é fácil. Elas querem até o ponto em que a dor ela aparece, o desconforto surge e o cansaço ele começa a bater na porta. Porque no fim das contas, hoje a gente vive um mundo de rede social onde querer é bonito, querer é comodismo. Você vê uma pessoa se postando a sua vida pessoal nos stories, nos reels, nos shorts e você automaticamente se imagina tendo aquela vida e você também passa a querer viver tal qual aquela pessoa vive. E querer é muito fácil. Todo mundo quer. Eu quero ficar rico, eu quero ter X coisas, mas suportar tudo o que é esperado de querer isso e atingir é que de fato separa as pessoas que sonham daquelas que conquistam. E se você parar para pensar, você tem que entender se você está preparado para lidar com aquilo que você diz que você quer. Então, hoje, 99% das pessoas, elas não falham porque no fim das contas elas não sabem o que fazer. Elas falham porque elas não conseguem sustentar o peso emocional de ter que fazer o que precisa ser feito todos os dias. Elas querem, por exemplo, um corpo melhor, mas elas não suportam ter uma rotina estruturada e fazer isso todo dia. Elas querem ter liberdade financeira, por exemplo, mas elas não suportam ficar meses
com uma incerteza financeira de você criar o seu próprio negócio. Elas querem, por exemplo, uma vida muito diferente daquelas que elas têm hoje, baseado nas vidas que elas veem nas redes sociais. Só que no fim elas não suportam abrir mão das distrações que fazem elas se prenderem ao quem elas são hoje, né? Então todo mundo quer, no fim das contas, estar no topo, até perceber o quanto dói subir. A maioria das pessoas acredita que você ser alguém dedicado é você trabalhar das 9 às 5. Que se você fizer o básico, você já está fazendo algo além da média que todos fazem. Só que se você for ver a tendência, o básico é o novo fracasso. Fazer o que todos fazem te coloca no mesmo lugar que todo mundo. E hoje, analisando o nosso cenário atual, o mundo está cheio de gente que faz o mínimo e espera o máximo. E é por isso que se destacar pode parecer impossível para você. Porque você está jogando o mesmo jogo que todo mundo, com as mesmas regras, e você está esperando no fim um resultado diferente. Como o resultado vai ser diferente, sendo que você faz a mesma coisa do que milhões de pessoas. E se você continuar fazendo exatamente o que a média faz, você vai continuar tendo a vida média que você tem. Então, você tem que parar de achar que só querer é o bastante. A pergunta que você tem que sempre se fazer não é o que eu quero conquistar, mas sim o que eu estou disposto a suportar para chegar lá. Porque talvez você esteja criando uma expectativa muito alta, querendo algo, mas o seu nível de disposição para conseguir chegar lá é muito baixo. Você não vai chegar e você, durante a sua vida inteira, vai se frustrar por ter colocado um objetivo onde você ainda não é capaz de suportar as ações que são necessárias para chegar lá. Então, porque o mundo ele não vai dar aquilo que você quer, ele devolve para você exatamente aquilo que você aguenta. E acredite, a maioria das pessoas não aguenta muito. Todo mundo, no fim das contas, acha que sucesso ele é muito sobre talento, sobre sorte ou até sobre oportunidade. Mas sucesso, na verdade, é a soma dos itens e das coisas que você escolhe continuar fazendo mesmo quando ninguém está olhando. É sobre você acordar naqueles dias que você não quer e ainda assim cumprir o que você prometeu para você mesmo. É sobre você suportar muitas vezes a solidão de quem carrega um propósito que muitas pessoas nem fazem ideia e nem entendem. É você ser fiel àquilo que você prega para si mesmo, a sua disciplina, mesmo quando a motivação ela desaparece. E a verdade é que no fim a gente acha que a dor ela é um inimigo, mas ela não é. A dor ela é um ingresso. E sabe qual que é o problema da maioria? Eles querem pular o processo. Querem o resultado de um dia com o esforço de uma pessoa extremamente amadora. Querem a liberdade de uma pessoa empreendedora com a rotina de alguém que trabalha das 9 às 5 CLT. Eles querem a confiança de quem já venceu, mas eles vivem como se fosse alguém que já ainda tem muito medo. E se você hoje não estiver disposto a sangrar um pouco, você vai sangrar por dentro mais tarde. E quando você perceber que a vida que você vive, ela não tem nada a ver com o potencial que você tinha, você vai sangrar ainda mais. A maioria das pessoas, elas não aguentam não porque elas são fracas. Elas não aguentam porque elas nunca aprenderam a permanecer quando o caminho ele deixa de ser bonito. Então, quando tudo parece muito pesado, você precisa se lembrar da seguinte frase: é exatamente aí que você começa a se tornar alguém que a média não reconhece mais. Querer todo mundo quer, mas suportar é para poucos.